A história das Américas mudou para sempre em 1898, um ano marcado por tensão política, explosões misteriosas, manipulação midiática e uma disputa brutal por poder e influência. A Espanha tentava manter seus últimos pedaços de império, enquanto os Estados Unidos buscavam mostrar ao mundo que estavam prontos para assumir o papel de potência global. Essa é a história da Guerra Hispano-Americana, o conflito rápido, intenso e decisivo que redefiniu o mapa do Caribe e do Pacífico e abriu as portas para o século americano. No final do século XIX, o Império Espanhol era apenas uma sombra do que já foi. De um domínio gigantesco no continente americano, restavam apenas algumas colônias: Porto Rico, Guam, Filipinas e Cuba, a mais importante de todas. Mas Cuba estava em ebulição. Movimentos revolucionários lutavam há décadas pela independência, enfrentando repressão e uma crise humanitária crescente. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o interesse pela ilha crescia, por motivos econômicos, estratégicos e políticos. Era uma bomba relógio esperando o momento certo para explodir. No final dos anos 1890, dois magnatas da imprensa norte-americana, William Hearst e Joseph Pulitzer, começaram uma guerra própria, a guerra da manchete mais chocante. Reportagens exageradas, frases impactantes e histórias muitas vezes distorcidas criavam indignação pública. Os jornais buscavam vender a ideia de que a Espanha era brutal e que os Estados Unidos tinham o dever moral de intervir. Esse clima emocional foi decisivo, e um evento iria incendiar tudo. Em fevereiro de 1898, o couraçado americano, o SS Maine, explodiu misteriosamente no porto de Havana. Mais de 250 marinheiros morreram. Até hoje, ninguém sabe com certeza o que aconteceu. Pode ter sido um acidente interno, mas na época, a imprensa transformou a tragédia em munição política. Lembrem-se do Maine, para o inferno com a Espanha. A frase estampou jornais e inflamou a opinião pública. Pouco importava a investigação. Os Estados Unidos já tinham escolhido um lado. Em abril, a guerra foi declarada. A Guerra Hispano-Americana durou apenas 10 semanas, mas foi suficiente para virar o tabuleiro geopolítico. No Pacífico, a frota americana destruiu um esquadrão espanhol inteiro na Baía de Manila, nas Filipinas. No Caribe, as forças dos Estados Unidos desembarcaram em Cuba, lutando ao lado de revolucionários cubanos. O famoso grupo dos Rough Riders, do futuro presidente Theodore Roosevelt, virou símbolo patriótico. Mas o peso real da guerra veio da Marinha, que dominou completamente as forças espanholas. A Espanha não tinha como vencer. Em dezembro de 1898, o Tratado de Paris encerrou o conflito. A Espanha perdeu praticamente tudo. Cuba não foi anexada, mas também não se tornou totalmente independente. Os Estados Unidos instalaram um governo militar na ilha e só permitiram a independência formal em 1902, com a condição de manter forte controle político e militar. Porto Rico, Guam e Filipinas foram cedidos aos americanos. Foi o fim de 4 séculos de domínio espanhol nas Américas, e ao mesmo tempo, o início de uma nova era em que os Estados Unidos se projetavam como potência internacional, política, militar e economicamente. A Guerra Hispano-Americana costuma ser lembrada como um conflito curto, mas suas consequências se estendem até hoje. A influência dos Estados Unidos no Caribe aumentou. Cuba enfrentou anos de instabilidade política. As Filipinas viveram conflitos internos e ocupações. E o mundo testemunhou o nascimento do imperialismo norte-americano. Foi uma guerra que durou semanas, mas moldou séculos. A Guerra Hispano-Americana não foi apenas uma disputa militar. Foi um ponto de virada na história do continente. Um choque entre o velho mundo em queda e o novo mundo em ascensão. Um lembrete de que, às vezes, as guerras mais rápidas são as que deixam as marcas mais profundas. Se você gostou do vídeo e tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, comente sua opinião e compartilhe nosso conteúdo para mais pessoas.